Vamos falar então sobre o relacionamento interpessoal. O relacionamento interpessoal é um conceito da sociologia e psicologia que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Este tipo de relacionamento, aliás, é marcado pelo contexto tanto familiar, escolar ou no trabalho, seja com amigos, não é mesmo? Estamos passando por um isolamento social. É notável que é muito ruim, porque precisamos de pessoas para dialogar, para ter uma amizade, não é mesmo? Um precisa do outro, não existe o fato de querer viver isolado. Então, o relacionamento interpessoal ele é importante por esse motivo. Por outro lado, o conceito também do relacionamento interpessoal é distinto, mas não menos importante. Esses conceitos requer o que? Aptidão de pessoas se relacionar com seus próprios sentimentos, emoções e etc, etc. Existem forças positivas que facilitam a manter uma boa integração ou uma interação saudável. Por exemplo, ser cordial com outras pessoas, se relacionar bem, se expressar bem, ter compreensão, tolerância, respeitar as diferenças, acolher as pessoas, ausências de preconceitos, ausências também de tensão, não é mesmo? Suponhamos que estamos no trânsito e, porventura, observamos pessoas fazendo manobras que não venham estar dentro da legislação, dentro das normas de circulação e conduta. Será que vamos ser como esponjas para absorver coisas ruins, negativas dessas pessoas que estão conduzindo dessa maneira? Um exemplo, a pessoa simplesmente não para no semáforo vermelho. Só porque ela não parou, vou fazer a mesma coisa, eu vou me deixar ser influenciado por uma conduta errada? Não posso. Tenho sim que fazer a diferença. Então, existem forças positivas e forças negativas. As forças negativas que dificultam ou impedem uma interação saudável seria o quê? A falta de reciprocidade, falta de motivação, preconceitos, pré-julgamentos, falta de flexibilidade, competição, prepotência, desconfianças, desentendimento, irritabilidade, sentimento de inferioridade ou superioridade, comportamentos inadequados, egoísmo, violência, desrespeito e intolerância. Então, o convívio social é o seguinte: o ser humano é um ser social, ele vive em grupos modificando-se e adequando de acordo com as necessidades e inspirações. O comportamento do indivíduo é regido pelo consenso geral, abrangindo valores, tanto sociais, econômicos. Tem pessoas que têm educação, tem outras que têm de menos. Agora, será que vamos aprender coisas ruins ou vamos ficar inspirado em fazer que talvez seria o mais fácil? Não podemos, não é? Então, lembre-se que no trânsito nunca vamos estar sozinhos. Sempre terão pessoas, leis, normas que vão regulamentar, que vão nos oferecer e nos proporcionar segurança, bem-estar, não é? Por exemplo, a supervalorização da máquina. As pessoas têm um próprio veículo como algo principal no trânsito. Exemplo disso, a pessoa fica sem o controle emocional, porque a máquina dela é extremamente potente, ela pode fazer o que ela quer? Não. Então, temos que ter esse controle, esse equilíbrio.
Egoísmo também existe, que é a falta de pensar em conjunto, né, em outras pessoas. Ou seja, não existe a cortesia, não existe o fato de você ceder a vez, e isso fica muito ruim. Descaso com as normas regulamentadoras, ou seja, as normas foram feitas para nos proteger, para colocar uma circulação segura, para fazer com que as coisas venham a funcionar por melhor que seja. Falta de domínio próprio, impulsivos, né? Pessoas impulsivas, ou seja, falta também de uso adequado do mecanismo de ajustamento que venha a estar relacionado ao próprio veículo e à via, falta de planejamento de horário para fazer os percursos. A pessoa, por enquanto, por exemplo, se atrasou, dormiu demais, vou descontar isso na velocidade. Eu vou correr que eu rapidinho chego lá no trabalho, na escola, ou seja, lá onde for. Não é para fazer isso, porque você vai comprometer a sua segurança e a dos demais usuários da via. Desconhecimento com relação às normas de conduta, de preferência, de circulação, placas e etc, etc. Isso vai fazer com que a pessoa venha a ser o quê? Desrespeitosas para os direitos alheios. Então, é de grande importância, sim, manter um comportamento adequado no trânsito. Deixar de dar passagem, por exemplo, ao pedestre ou ao veículo que estiver com um dispositivo de iluminação intermitente sonoro, acionados, os batedores, ou incêndio, salvamento de polícia, etc, etc. Ou até mesmo a pessoa que for fazer a travessia da rua. Ou seja, o artigo 170 diz que se você ameaçar os pedestres com veículo automotor, infração gravíssima e suspensão do direito de dirigir. O bom comportamento no trânsito correto e educação promove a segurança e o bem-estar de todos e resultam em uma qualidade de vida diária. Existem, porém, algumas atitudes que você pode incorporar no seu modo de conduzir. Por exemplo, ao invés de acelerar quando outro veículo estiver pedindo passagem, dê a preferência para essa pessoa. Já que eu não vou andar em uma alta velocidade e outra pessoa quer ultrapassar, eu vou facilitar essa manobra. Em vez de eu trafegar lentamente pela esquerda, dificultando a passagem, mude de faixa para a direita. Com isso, você vai manter um fluxo tranquilo. Não está pensando somente nos seus próprios interesses, e sim nos interesses dos outros. Ao invés de buzinar sucessivamente no trânsito, mantenha calma. Você também conhece alguém que buzina de forma sucessiva? Informe essa pessoa, porque isso vem a estar relacionado também com falta de educação e respeito, sem contar que é infração de natureza média. Em vez de ficar mudando bruscamente de pista para um lado e para o outro, mantenha-se na faixa de rolamento, não pensando somente em você, mas sim em outras pessoas que também estiverem utilizando a via. Ou seja, a via não é somente sua e também de outras pessoas. Ao invés de correr na chuva, ignorando também o risco pelo fato da pista estar molhada, mantenha uma cautela com relação ao veículo que percorre à sua frente, mantendo uma distância de segmento, uma distância segura, que você possa reagir com segurança e manter um padrão em harmonia com o trânsito. Em vez de deixar o seu veículo em fila dupla, atrapalhando outros veículos, ande pouco mais sempre que tiver um acidente ou alguma coisa adiante. Faça de tudo para não atrapalhar o trânsito. Ao invés também de ficar atrás de um veículo que está indicando que vai virar para a esquerda, ultrapasse com segurança, fazer a ultrapassagem. Ao invés de furar também um sinal, ou acabou até mesmo porque passou de verde para o amarelo, pisa no freio, observando o espelho retrovisor e pare o seu veículo, não querendo avançar o sinal.
Lembrando que avanço de semáforo é infração gravíssima, 7 pontos no prontuário. Transitar com veículo em calçadas, passeios, passarelas, também isso você vai tirar o direito de vir de outras pessoas, sem contar que é infração de natureza gravíssima. Então, existem pilares da organização do trânsito brasileiro. A engenharia, ela foi feita, o projeto de construção, as sinalizações, as manutenções, para nos proporcionar qualidade no trânsito, etc, etc. Então, esses são os esforços legais. E a educação faz com que você venha ter conscientização e também venha melhorar o trânsito no nosso Brasil e também na nossa cidade do Rio de Janeiro.